Bem, gente, estou trazendo uma questão aí. Qual a mediana? Eu vou utilizar aqui alguns números aleatoriamente. Olha. Vou utilizar 7, o 8, o 3, o 6, o 2, o 9. E aí eu vou colocar o número. Perceberam aí bem? Então eu utilizei o que? Números aleatoriamente, certo? Pronto. Com o objetivo de descobrir a mediana, o que é que eu vou fazer? Bem, a forma mais fácil é colocar este número, ou esses números, em ordem crescente. Ó, eu vou marcando aqui, Começa com o número 1, depois de 1 vem o 2, né? Depois do 2 vem o 3. Depois do 3 vem 4, 4 não tem. Depois do 4 vem o 5, não tem também. Depois do 5 vem o 6. Ó. Depois do 6 vem o 7, 7 aqui nós temos. Depois do 7 vem o 8. E depois do 8 vem 9. Pronto, gente. Então o primeiro passo é o que? Eu eliminar as extremidades. Olha. Olha, eliminei um aqui, elimino outro aqui. Não é? Vou eliminar outra extremidade. Elimino um aqui, elimino outro aqui. Quando elimino de um lado, elimino do outro. Vou eliminar a extremidade, o terceiro número da esquerda. Aí eu elimino o terceiro número da direita. E aí sobrou quem? Pronto. Sobrou prontamente o número 6. Então eu pergunto, quem é minha mediana? É prontamente o número 6. Ou seja, aquele número que ocupa a posição central do meio desses elementos envolvidos. Agora vamos imaginar aqui uma outra hipótese. Eu vou colocar também aleatoriamente. Vou colocar 4. Vou colocar 9. Vou colocar 6. Vou colocar 2. Vou colocar 5. E vou colocar 7. Pronto. Utilizei a outra sequência. 4, 9, 6, 2, 5 e 6. Eu quero descobrir a mediana. Eu já sei que a mediana é o número central. Olha, eu faço a mesma coisa aqui. O primeiro passo é colocar em ordem crescente. Tem número 1? Não. Tem o 2. Tem o 3? Não. Tem o 2. Vou marcando para não me perder. Tem o 2. Depois do 2 vem o 3. Tem? Não. Mas eu tenho 4. Depois do 4 eu tenho quem? O 5. Depois do 5 eu tenho o 6. Depois do 6 eu tenho 7. Depois do 7 eu tenho 8, não, eu tenho 9. Pronto. Eu quero saber quem é a mediana. Olha. Eu corto um aqui. Cortei um número na extremidade do lado esquerdo. Vou cortar também um número na extremidade do lado direito. Vou cortar mais um número na extremidade do lado esquerdo, mais um número do lado direito. Aqui se eu cortar aqui, a sequência termina. Então o que foi que ocorreu? Sobraram 2 números. Então nesse caso, quando nós estamos à procura da mediana e sobram assim 2 números, então normalmente nós realizamos uma média aritmética. Eu vou somar aqui 5 mais 6 dividido por 2. 5 mais 6, 11 dividido por 2. O resultado é 5,5. Então nessa questão aí, o resultado da média aritmética é 5,5. Qual foi a diferença da média de cima para a média de baixo? Porque na média de cima nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Então quando você tem elementos que no seu total dá um resultado ímpar, automaticamente você só terá um número que vai representar essa mediana,
que é prontamente o 6, porque aqui nós temos 7 números. Só que nessa sequência de baixo nós temos números, a quantidade de elementos nos conduz a números pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então todas as vezes que nós estivermos à procura da mediana e a quantidade de elementos envolver, né, um total de números pares, então automaticamente nós teremos 2 números representando essa mediana. Então o que é que nós faremos? O número que ficar no meio, ou esse número par do meio, né, já que os elementos finalizam com o total de números pares, nós iremos somar e dividir por 2, como nós fizemos aqui prontamente nessa operação. Quando nós tivermos a quantidade de números de elementos ímpares, automaticamente nós não vamos ter essa questão envolvendo, porque automaticamente sobrará apenas um número no centro. Então o que é mediana é o número central da nossa sequência. Números ímpares, elementos com quantidade ímpares, sobra apenas um número. Elementos com quantidades pares, sobram automaticamente 2 números, que automaticamente nós somamos e dividimos por 2, encontrando assim a mediana. 7 elementos sobra 1. 6 elementos sobraram automaticamente 2 elementos no centro, e aí nós somamos 5 mais 6, 11, dividido por 2, 5,5. Então nós observamos aí uma questão envolvendo a mediana, né? Qual a mediana? Então o primeiro passo é fazer o que, gente? Colocar em ordem crescente. Ah, professor, mas eu posso colocar em ordem decrescente? Pode, vai dar no mesmo, né? Poderia começar aqui, né? Em vez de começar 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 9, eu poderia começar aqui na ordem decrescente. 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Vai dar no mesmo. Certo? Só lembrando sempre que quando nós somamos a quantidade de elementos, que é formado por o total números pares, 7, 8, 3, 6, 2, 9, 1. Aí eu tenho 7 o primeiro elemento, 8 o segundo, 3 o terceiro, 6 o quarto, 2 o quinto, 9 o sexto, 1 o sétimo. Então se é 7, automaticamente quando você divide por 2, você vai ter 3,5. Se eu vou cortando as extremidades, eu vou ter 3 elementos para um lado, 3 elementos para o outro, né? Se eu somo 7 dividido por 2 deu 3,5, então automaticamente está me dizendo que vai sobrar um elemento no centro, né? Se eu tenho 7 elementos, então se é número ímpar, todas as vezes que se tratar de elementos que o seu total der números ímpares, você já sabe que vai ter uma sobra de um elemento no centro, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, vai sobrar um elemento no centro. Aqui nós temos 6, se eu botar 3 e 3, eu vou ter que eliminar tudo. Então nesse caso aqui, 2 e 2. Ou seja, a mesma quantidade de elementos que eu corto de um lado, eu tenho que cortar do outro, como eu fiz aqui no caso. Mas quando são elementos que o total dá números pares, não é possível fazer isso. Então automaticamente é obrigatório que sobrem 2 elementos. E aí nós realizamos uma média aritmética, né? Como nós fizemos aqui, 5 mais 6, 11 dividido por 2, 5,5. Tá bom, gente? É mais uma questão de mediana. Ah, professor, mas é um assunto... Mas aí esse assunto bobo que cai no Enem, cai no vestibular, cai no concurso. São esses assuntos que os examinadores gostam de fazer uma pegadinha. Aí você nem lembra, você fica na dúvida. Tá bom, gente? Se você gostou, deixe seus likes e até a próxima com novos vídeos.